Será que Jorge Jesus vai realmente treinar a seleção brasileira? E toda essa discussão dele com o Fenerbahçe, todo esse imbróglio e possível e provável, na verdade, rescisão de contrato ou término de contrato e não renovação do Mister, é uma estratégia para assumir a seleção brasileira no meio do ano? Bom, fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é Jorge, do canal Flanalista. E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre essa estratégia que muitas pessoas estão acreditando que o Mister Jorge Jesus está apostando e está utilizando para vir a ser um novo técnico da seleção brasileira. Vou comentar ainda um pouquinho sobre a declaração dada por Davi Luiz, né, no dia de hoje, no treino do Flamengo. E vou falar ainda sobre desfalques. Realmente o Flamengo está com alguns desfalques bem importantes para a partida contra o Fluminense. Bom, vamos começar o vídeo. Mas antes, gostaria de pedir para você que está aí me assistindo, que gosta do meu canal, que gosta do meu conteúdo, que por favor se inscreva no canal, que curta, que compartilhe, que comente, né, que dê a sua opinião, que dê a sua crítica, né, sugestão e que acione o sino da notificação. Isso é muito importante para você saber quando eu lanço vídeo novo, para você poder estar acompanhando o desenvolvimento do canal e as notícias do Mengão. Bom, eu acho assim, o Jorge Jesus, ele está enfrentando um clima muito ruim na Turquia. Então, é nada mais natural do que ele realmente sair. Mas pensar que isto tudo foi plantado e planejado para que ele venha a ser técnico da seleção brasileira, eu acho, honestamente, difícil. Até porque, se o Jesus realmente quisesse ser treinador da seleção, ele deixaria claro, como já deixou quando foi ao Bem Amigos, certo? E ele se ofereceria. E não acho que seja o perfil do Jorge Jesus ser um treinador de seleções. E eu explico. Treinador de seleção, ele acompanha o grupo de tempos em tempos, né? É esporádico, né? Ele não está lá todos os dias. Ele faz algumas convocações, joga 2, 3 datas FIFA e aí ele fica ali com o elenco, né, um certo tempo. O Jorge Jesus, eu acho que ele é mais diário, um trabalho mais diário, ele gosta de estar ali todo dia. Eu acho que ele é muito enérgico para ficar na batida de um treinador de seleção, sabe? Eu acho que ele não conseguiria. Eu acho que ele não se ambientaria. É mais ou menos nesse sentido que eu estou querendo dizer. Mas, se ele for para a seleção, eu inclusive gostaria de pedir para você aí que está assistindo, que me diga, você prefere um Mister na seleção, onde ele pode vir a ser um hexacampeão, ou um Mister no Flamengo, para tentar ganhar um Mundial de Clubes, para tentar ser tetra da Libertadores, para tentar ganhar mais um Campeonato Brasileiro? Gostaria de pedir aí a tua opinião, né? Porque assim, honestamente, eu gostaria muito que ele viesse para o Flamengo. Mas, se ele não vier para o Flamengo, mas for para a seleção, também acho que tudo bem, tá certo. A gente pode tentar ganhar uma Copa do Mundo com ele. E acho que com ele é bem provável de vencer. Se bem que acho que o Ancelotti seria melhor do que o Mister. E o Ancelotti é inviável no Flamengo. Então, no melhor dos casos, Ancelotti na seleção e Jorge Jesus no Flamengo. Mas, se não acontecer, nós ainda teríamos Sampaoli, que é uma ótima opção. Bom, falando um pouquinho agora sobre o Davi Luiz, o jogador deu uma entrevista e falou basicamente que o problema não é o esquema de 3 zagueiros, né, e que a última seleção brasileira que foi campeã jogava com 3 zagueiros. Só que assim, o time do Brasil, a seleção brasileira de 2002, era superior ao time do Flamengo de hoje, óbvio. Não tem nem como comparar isso. Era um time muito melhor, certo? Jogadores todos de classe internacional, todos com muita rodagem, muita bagagem, né? Aquele sistema defensivo era um dos melhores que eu já vi. E aí não tem como comparar com a zaga do Flamengo. E não tem como comparar ainda treinador. Não tem como comparar o que foi aquela seleção, como jogava aquela seleção para esse Flamengo de agora. O Vitor Pereira, ele é ineficiente com as peças que ele tem. Ele não sabe o que ele está fazendo. Enquanto que o Filipão formou talvez um dos grupos mais fechados e unidos da história, que foi aquela seleção de 2002. Tanto é que se chamou Família Scolari, né? Para tu ver o nível de relacionamento dos jogadores. E os jogadores entendiam o que o Filipão queria e tinham aptidão para fazer aquilo. Por mais que a seleção brasileira também tenha esse DNA de ser mais ofensiva, ela, naquela época, conseguiu fazer muito bem isso. E tinha jogadores de extrema classe no meio-campo e no ataque que faziam com que o time marcasse muitos gols. Então, assim, eu evitaria esse tipo de comparação. Por mais que o time do Flamengo seja qualificado, a seleção brasileira é temida por muitos
porque ela é um dos melhores times, tem um perfeito equilíbrio, tanto em defesa quanto em ataque. Ao menos tinha, né? Não a de hoje. A de hoje realmente vem decepcionando um pouco, mas ainda assim é um time muito forte. Então, assim, eu entendo que o Davi Luiz, ele quis tirar um pouquinho de pressão do Vitor Pereira. Ele falou, tem duas faces, tem técnico e tem o jogador, mas se está jogando mal, se está desempenhando mal, é culpa do técnico e do elenco. Nunca vai ser só técnico, nunca vai ser só elenco, até porque ele não quer puxar todo o problema para o elenco. Mas honestamente, não acho que isso seja válido, não acho que seja realmente uma verdade, até porque o elenco é o mesmo, né, da época do Dorival, e o elenco era muito bom, muito vitorioso, digamos assim, né? Era um elenco gabaritado. E o time ganhava as competições, o time era vencedor. E aí sai Dorival, entra Vitor Pereira e desmorona tudo. Então, tem alguma coisa errada aqui, né? Eu não acho que seja problema do elenco, eu não acho que seja problema da zaga, mas sim a impostação dos jogadores no campo, como as linhas estão organizadas e isso é problema de quem? Quem cuida disso? O técnico. Com Dorival funcionava, com Vitor Pereira não funciona, são os mesmos jogadores. Olha, Davi, eu sei que tu quis tirar um pouco de pressão do Vitor Pereira, mas não rolou. Me desculpa, mas aqui não cola. Isso aí é só desculpinha esfarrapada. Ele é ruim, não tenho o que dizer. Ele é caro, infelizmente, e ele precisa sair. Então, essa é mais ou menos a minha opinião. Quanto aos desfalques do Mengão, bom, a gente tem Bruno Henrique que está voltando, inclusive fez um golaço, mas um golaço nesse treino de hoje. Pelo amor de Deus, como joga bola o Bruno Henrique, cara. O Bruno Henrique tá voltando de lesão e ele mete um golaço logo nos primeiros treinos dele. É assim, ó, coisa de louco, coisa de louco. E a Arrascaeta segue não treinando com o elenco e o Gabigol tá naquela reintegração, né? Ele tá fazendo controle de peso, controle de carga, porque ele joga muitos jogos. Mas me preocupa um pouquinho porque ele ainda treina em separado. Por mais que não estejam dizendo que o Gabigol é dúvida, mas assim, ele pode vir a jogar, eu espero que ele venha a jogar, mas talvez ele não esteja no 100%. Talvez ele jogue fadigado, talvez ele corra até um risco de uma lesão por conta disso. Então assim, o time já não é bom com todas as peças. Agora a gente perde o maestro do time e ainda tem um dos principais goleadores, um dos principais nomes do time meio que lesionado ou não estando a 100% da capacidade, problema para o Vitor Pereira. E mais problema ainda por quê? Porque ele está deixando o Everton Ribeiro fora dos jogos, né? Fora, que eu digo, o Everton Ribeiro até no final, mas não é como se isso desse condicionamento e ritmo para ele. Então, automaticamente ele está perdendo ritmo de jogo e a gente sabe que quando o Everton Ribeiro está mal, quem carrega o piano é o Arrascaeta. Quando o Arrascaeta está mal, quem carrega o piano é o Everton Ribeiro. Se a gente tiver um Everton Ribeiro fora de ritmo, um Arrascaeta lesionado, o Gabigol não estando em plenas condições, cara, o Pereira não vai fazer milagre. E aí não adianta ter um Gerson e um Vidal ali para tentar segurar o meio de campo se não tiver armação de jogadas. E é o que me parece que vai ser o problema do Flamengo. Até porque o time do Flamengo vai contar na ala direita, né, no lado direito, com um lateral que não é tão ofensivo, que é mais defensivo ainda. Isso se o Vitor Pereira jogar ali com uma linha de 3 atrás, né? E aí eles viraram ala, realmente. A gente passaram a ter 2 alas. Sendo possível que o Ayrton Lucas venha apoiar melhor o lado esquerdo e dar uma salvação, dar uma válvula de escape, porque o Varela não vai ser. Agora, se ele realmente utilizar uma linha de 4 lá atrás e botar o Ayrton Lucas como lateral mesmo, e até numa posição mais defensiva, e fizer uma linha com 3 volantes, olha, aí vai ficar complicado o Flamengo ser agressivo no jogo contra o Fluminense. Vai ser bem difícil. Eu espero que o Vitor Pereira entenda isso e que ele consiga montar um time bom o suficiente para poder ganhar o Fluminense. Mas eu vou reiterar o que eu digo. Para mim, ele não é técnico do Flamengo. Para mim, Jorge Jesus deveria ser prioridade, deveria ser contratado. Estou torcendo para que isso aconteça, mas se não acontecer, o São Paulo é uma boa opção. E estou torcendo muito, muito, muito mesmo para que o Bruno Henrique volte e volte na melhor condição possível. Por quê, Jorge? Porque eu acho que ali do lado esquerdo, o Ayrton Lucas e o Bruno Henrique vão se entender muito bem. Assim como nós tínhamos um Everton Ribeiro afiadíssimo com o Rodinei, o que gerava muitas jogadas. E vamos ser bem honestos, o Bruno Henrique não perde tanto em qualidade para o Everton Ribeiro.
E o Ayrton Lucas é muito melhor do que o Rodinei. Então acho que esse lado esquerdo do Flamengo vai ser letal. O problema é se o Vitor Pereira vai utilizar isso. Tomara que quando o Bruno Henrique voltar ao campo, que voltar a jogar, né, que está programado mais ou menos para meio do mês que vem, que nós tenhamos ou um Vitor Pereira melhor, né, mais ofensivo, e que entenda melhor o time do Flamengo, ou que nós tenhamos um técnico um pouquinho melhor, como seria o caso de Jorge Jesus ou Sampaoli. Bom, deixa nos comentários a tua opinião, o que tu tá achando dos vídeos, se tu gostou, se tu não gostou, o que tu me recomenda. Quero saber também o que tu prefere, Jorge Jesus no Mengão ou na Seleção Brasileira. Aproveita que tá aí, deixa o teu likezão, comenta, compartilha com os teus amigos, se inscreve no canal e acione o sininho da notificação. Fui!